Hollywood tem, por muitas vezes, demonstrado uma postura de desdém em relação à fé e a Deus durante as grandes premiações. Imagine a cena: o mais prestigiado palco do mundo, repleto de glamour, vestidos brilhantes e as maiores celebridades sendo fotografadas incessantemente. No entanto, no meio de todo esse espetáculo de luzes e elegância, surge algo desconfortável: a zombaria. Não é novidade que, em eventos desse porte, piadas e discursos sarcásticos sobre fé e religião se tornem parte do show. Durante a 800ª edição do Globo de Ouro, enquanto Hollywood brilhava intensamente e celebrava suas conquistas, algo mais sombrio pairava no ar. Entre risos, aplausos e momentos de glória, havia uma ausência notável. Deus sequer era mencionado nos discursos de agradecimento das estrelas. 3 horas de festa e o Criador do universo parecia não existir naquela atmosfera de êxtase e celebração. Esse tipo de comportamento não é algo isolado, pois Hollywood há tempos mantém uma relação conturbada com a fé, oscilando entre o respeito superficial e o escárnio. Muitas vezes, a indústria cinematográfica ultrapassa os limites do bom senso, seja em discursos polêmicos ou em piadas que beiram a blasfêmia. Quem não se lembra de quando um famoso ator subiu ao palco e, ao invés de agradecer a Deus, declarou com orgulho que devia seu sucesso exclusivamente a si mesmo? A plateia reagiu com gargalhadas, mas, para milhões de pessoas que assistiam em suas casas, aquele momento deixou um gosto amargo. Por que será que Hollywood parece ter essa relação de amor e ódio com a fé? Seria tudo apenas uma tentativa de arrancar risadas fáceis, ou existe algo mais profundo por trás dessa atitude? Muitos acreditam que zombar de Deus não é apenas uma afronta, mas também algo perigoso. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. A Bíblia, no livro de Gálatas 6:7, alerta: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso nos leva a refletir: será que esses momentos de irreverência pública podem, de fato, ter consequências inesperadas? Pouco tempo após essa premiação repleta de irreverência, um fato assustador ocorreu. Nas colinas de Los Angeles, um grande incêndio começou a se alastrar, ameaçando locais emblemáticos da cidade, incluindo o famoso Dolby Theatre, casa do Oscar. Os bombeiros descreveram a cena como algo digno de um filme de desastre, mas desta vez era real. O vento forte e as faíscas criaram uma combinação que fez com que dezenas de milhares de pessoas tivessem que fugir às pressas, deixando para trás suas casas, carros e sonhos. Teria sido esse incêndio apenas uma manifestação da natureza, ou haveria algo maior em jogo? É comum que, diante de tragédias como essa, as pessoas se perguntem sobre o papel de Deus nesses eventos. Curiosamente, quando desastres naturais acontecem, muitos os chamam de atos de Deus, mas raramente alguém agradece a Ele pelos longos períodos de paz e bom clima. A Bíblia ensina que Deus criou o universo e as leis que regem a natureza. E por isso desastres naturais ocorrem justamente porque essas leis estão em funcionamento. Em Colossenses 1:16-17, lemos: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Mas afinal, Deus poderia impedir tais desastres? A resposta bíblica é que sim, ele tem poder para controlar a natureza. Há diversos relatos nas Escrituras mostrando que em certas ocasiões Deus interveio diretamente no clima, como em Deuteronômio 11:17, onde ele alerta sobre a possibilidade de seca como forma de juízo. Em Números 16:30-34, vemos Deus causando um evento catastrófico para julgar o pecado. Já no livro de Apocalipse, há inúmeras passagens que descrevem desastres naturais ocorrendo como parte do plano divino nos últimos tempos. Entretanto, isso não significa que todo desastre natural seja um castigo direto de Deus. A Bíblia também explica que o pecado de Adão e Eva teve um impacto devastador sobre toda a criação. Em Romanos 8:19-21 está escrito que a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, pois ela foi submetida à frustração, não por sua própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da decadência e receba a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em outras palavras, desde a queda do homem, a natureza tem sofrido as consequências do pecado, e isso se manifesta por meio de desastres, doenças e morte. Portanto, enquanto vivermos em um mundo caído, tragédias continuarão a ocorrer. No entanto, essas catástrofes também nos lembram da fragilidade da vida e da necessidade de voltarmos nossos olhos para Deus, que é o único capaz de restaurar não apenas a criação, mas também o coração humano. Embora possamos entender como os desastres naturais ocorrem por meio das leis da natureza, nem sempre conseguimos compreender os motivos pelos quais Deus permite que eles aconteçam. Muitas vezes, esses eventos nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida e nos impulsionam a pensar na eternidade. É comum observar que após uma tragédia, muitas pessoas se voltam para Deus, buscando conforto e respostas. As igrejas se enchem, pois diante da imprevisibilidade da vida, cresce a consciência de que tudo pode mudar de repente. Mesmo em meio ao caos e ao sofrimento, Deus continua sendo bom. Durante períodos de desastres, não é raro ouvir relatos de milagres que salvaram vidas de maneira inexplicável. Esses momentos difíceis fazem com que as pessoas reavaliem suas prioridades, mobilizando recursos e gerando milhões em doações para os necessitados. Além disso, abrem oportunidades para que cristãos demonstrem solidariedade, compartilhem o Evangelho e orem por aqueles que estão sofrendo. Como afirma o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, mesmo diante de situações trágicas, Deus tem o poder de transformar o mal em algo que traga crescimento e bem para os que confiam nele. O sofrimento é uma realidade que atinge a todos em algum momento da vida. Às vezes, ele é resultado de escolhas erradas ou do pecado individual. Como ensina Provérbios 13:15, o caminho dos infiéis conduz à ruína. Contudo, surge a pergunta: por que pessoas que não cometeram erros evidentes também sofrem? Frequentemente, tentamos estabelecer uma relação direta entre mau comportamento e consequências negativas, como se apenas os pecadores devessem enfrentar dificuldades. Essa é uma visão comum, mas equivocada, que até mesmo os discípulos de Jesus tinham. Certa vez, ao verem um homem cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus se a cegueira era consequência do pecado dele ou de seus pais. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. João 9:3. Com essa resposta, Jesus corrigiu a visão distorcida de que todo sofrimento é resultado direto de algum pecado.
Na verdade, Deus tinha um propósito maior naquele caso específico: demonstrar o seu poder e a sua glória através da cura daquele homem. É importante reconhecer que muitas vezes não conseguiremos entender completamente por que Deus permite que pessoas inocentes sofram. No entanto, podemos confiar que Ele está no controle de todas as coisas e que seus propósitos são sempre bons, mesmo que não sejam imediatamente claros para nós. Jesus também abordou essa questão ao falar sobre a tragédia em que uma torre em Siloé caiu e matou 18 pessoas. Ele perguntou: "Vocês acham que essas pessoas eram mais culpadas do que todas as outras que viviam em Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão." Lucas 13:4-5. Com isso, Jesus ensinou que tragédias não acontecem apenas com os mais pecadores, mas que todos devem estar atentos à própria condição espiritual, pois vivemos em um mundo caído, onde o pecado e seus efeitos estão presentes. Isso levanta uma questão importante: há alguém realmente inocente? Segundo a Bíblia, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Desde o pecado original de Adão, a humanidade carrega uma natureza pecaminosa e, por consequência, toda a criação sofre. Como diz Romanos 8:22, sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até o presente momento. O pecado não apenas corrompeu o coração humano, mas também afetou a harmonia do mundo, resultando em desastres, doenças e morte. Apesar de toda essa realidade dolorosa, há uma boa notícia: Deus não nos deixou sem esperança. O sofrimento, embora doloroso, não é sem propósito. Mesmo quando pessoas aparentemente inocentes sofrem, Deus pode trazer algo bom dessas situações. Nosso Deus amoroso tem um plano que transcende o entendimento humano e utiliza o sofrimento de diversas maneiras para o nosso crescimento espiritual. Em primeiro lugar, Deus usa o sofrimento para nos aproximar dele. Jesus disse: "Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Enfrentar dificuldades nos faz perceber que não temos controle sobre tudo e nos leva a buscar refúgio em Deus. Assim como uma âncora mantém o barco firme durante uma tempestade, Jesus nos sustenta nos momentos mais difíceis. Sem as tempestades da vida, talvez nunca percebêssemos a força de Deus em nos manter de pé. Além disso, durante esses períodos de dor, experimentamos o amor e o consolo divinos de maneira especial. E ao sermos confortados, nos tornamos capazes de confortar outros que passam por situações semelhantes, cumprindo o que está escrito em 2 Coríntios 1:3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Em segundo lugar, Deus permite o sofrimento para provar a autenticidade da nossa fé. Quando enfrentamos dificuldades, temos a oportunidade de demonstrar se realmente confiamos em Deus. Como afirma 1 Pedro 1:7, a fim de que a prova da fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Os verdadeiros crentes não se voltam contra Deus durante as provações, mas perseveram, certos de que Ele é fiel. Tiago 1:2-3 nos encoraja a considerar motivo de grande alegria quando enfrentamos provações, pois elas fortalecem nossa fé e nos moldam à semelhança de Cristo. Por fim, Deus usa o sofrimento para nos lembrar de que este mundo não é o nosso lar definitivo. As dificuldades nos fazem olhar para além desta vida e focar no céu, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte.
Como está escrito em Apocalipse 21:4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Portanto, mesmo em meio ao sofrimento, podemos ter esperança, pois Deus tem um plano eterno e perfeito para cada um de nós. A Bíblia constantemente nos exorta a não nos apegarmos demasiadamente às coisas deste mundo, pois nossa verdadeira esperança está no reino eterno de Deus. Embora os inocentes possam enfrentar sofrimento durante esta vida, ela não representa o desfecho final. Jesus deixou isso claro ao declarar: "O meu reino não é deste mundo." João 18:36. Para os seguidores de Cristo, as dificuldades enfrentadas aqui não podem sequer ser comparadas à glória que nos aguarda na eternidade. O apóstolo Paulo reforça essa perspectiva em sua carta aos Romanos ao afirmar: "Os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que será revelada em nós." Romanos 8:18. Deus, sendo soberano, certamente tem o poder de eliminar todo o sofrimento, mas ele permite que ele exista para cumprir seus propósitos maiores. Em Romanos 8:28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui até mesmo os momentos de dor e aflição, pois fazem parte de seu plano perfeito. Deus é absolutamente justo e bom, e seu caráter impecável assegura que ele nunca nos abandonará, mesmo quando não conseguimos compreender suas razões. Ao confiarmos plenamente nele, temos a certeza de que, apesar das dificuldades, ele permanece no controle absoluto de tudo. Algumas pessoas apontam para trechos da Bíblia onde Satanás é descrito como o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2, ou o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4, e sugerem que ele poderia ter controle sobre o clima. No entanto, ao estudarmos as Escrituras mais a fundo, percebemos que, embora Satanás e seus demônios tenham poder limitado neste mundo, o poder de Deus é infinitamente superior. Satanás, sendo apenas uma criatura caída, só age dentro dos limites que o próprio Deus estabelece. Ele não tem autonomia para realizar qualquer coisa sem a permissão divina. A história de Jó ilustra claramente essa verdade. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, o que incluiu a ocorrência de desastres naturais. Por exemplo, um raio, descrito como fogo de Deus, caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos de Jó. Em seguida, um vento poderoso, provavelmente um tornado, derrubou a casa de seu filho mais velho, matando todos os seus filhos. Embora Satanás tenha sido o agente dessas tragédias, ele só pôde agir porque Deus lhe deu permissão, e tudo fazia parte de um plano maior, cujo propósito final era a glorificação de Deus e o crescimento espiritual de Jó. Portanto, não é Satanás quem governa o clima. Deus é quem exerce total soberania sobre a criação. O Salmo 135:6 declara: "O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas." Deus não apenas governa o céu e a terra, mas também cuida de toda a criação e sustenta o universo em perfeita harmonia. Como afirma Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é quem ordena que as nuvens tragam a chuva. Jó 37:12-13, controla o vento, Marcos 4:39, e dirige o relâmpago, Salmo 18:14. Mesmo quando permite que Satanás ou os homens atuem, Deus continua soberano, assegurando que tudo ocorra conforme o seu plano perfeito. Embora ele permita que atos pecaminosos e tragédias aconteçam, ele nunca é o autor do pecado. Tiago 1:13-17. Deixa claro que Deus não tenta ninguém a pecar, nem pode ser tentado pelo mal. Mesmo em meio ao sofrimento, o crente pode descansar na certeza de que Deus tem um propósito maior. Nada acontece por acaso,
e cada provação é uma oportunidade para crescimento espiritual e para a manifestação da glória divina. Embora possamos não entender completamente os desígnios de Deus, sabemos que Ele usa cada dificuldade para o nosso bem e para nos moldar conforme a sua vontade. É natural que, diante de tragédias e dificuldades, as pessoas sintam a tentação de culpar Deus, perguntando por que Ele não impediu que algo ruim acontecesse. Esse pensamento surge da ideia de que, como Deus é todo-poderoso, Ele poderia facilmente evitar qualquer sofrimento. No entanto, o fato de Deus permitir que algo ocorra não significa que Ele seja responsável pelo mal. Ao contrário, Ele permite que a humanidade e até os seres espirituais exerçam seu livre-arbítrio, mas sempre mantém o controle soberano sobre tudo, guiando a história para o cumprimento de seus propósitos eternos. Em Isaías 45:7, Deus declara: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. À primeira vista, esse versículo pode parecer indicar que Deus é o autor do mal. Contudo, o contexto e a interpretação correta mostram que Ele está afirmando sua soberania sobre tudo, inclusive sobre as calamidades que Ele permite para cumprir seu propósito justo e perfeito. Isaías 46, 9 e 11 reforça essa ideia ao dizer: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo: meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Portanto, mesmo quando enfrentamos situações difíceis, podemos confiar que Deus está no controle e que cada evento, seja bom ou ruim, está alinhado ao seu plano soberano. O sofrimento nunca é sem propósito. Para aqueles que amam a Deus, cada dor, cada lágrima e cada desafio estão sendo usados por Ele para moldá-los e aproximá-los de sua perfeita vontade. Confiar em Deus, mesmo nas tempestades da vida, é reconhecer que Ele não apenas vê o quadro completo, mas também está conduzindo todas as coisas para um final glorioso e redentor. É essa confiança que nos dá força para perseverar, sabendo que, no fim, toda dor será transformada em alegria eterna. Esses versículos deixam claro que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. No entanto, será que isso nos dá o direito de culpá-lo quando algo ruim acontece? A palavra culpar carrega um significado profundo. Não se trata apenas de reconhecer que Ele governa todas as coisas, mas de atribuir a Ele a responsabilidade por um suposto erro. Quando culpamos Deus, estamos na verdade dizendo que Ele falhou de alguma forma, que cometeu um equívoco, ou que há algo de errado em seu caráter ou em suas decisões. Isso nos coloca em uma posição indevida, como se tivéssemos autoridade para julgá-lo, colocando-nos como superiores, como se fôssemos os chefes e ele, o subordinado a ser avaliado. Contudo, essa atitude é completamente equivocada, pois Deus é o Criador e nós, sua criação. A Bíblia nos lembra dessa relação em Isaías 45, que adverte: Ai daquele que contende com o seu Criador, sendo ele um simples vaso de barro entre outros vasos de barro no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Esse trecho enfatiza que, como seres humanos, não temos o direito de questionar a sabedoria e os propósitos de Deus, pois Ele nos formou com perfeição e conhece cada detalhe de nossa existência. Em vez de tentarmos encontrar falhas em Deus, devemos nos lembrar de quem Ele é e de quem nós somos, criaturas finitas e dependentes de um Criador infinito e perfeito. Evitar a tentação de culpar Deus exige compreender a origem do sofrimento. O pecado é a raiz de tudo que há de ruim no mundo. Quando Deus criou o homem e a terra, tudo era perfeito. Não havia dor, sofrimento, nem maldade. No entanto, quando Adão escolheu desobedecer a Deus,
O pecado entrou no mundo, corrompendo a criação perfeita. Desde então, todos enfrentamos as consequências dessa escolha. Quando coisas ruins acontecem, elas servem como um lembrete constante de que o pecado tem sérias repercussões, não apenas na vida individual, mas em toda a criação. Antes de direcionarmos nossa frustração a Deus, é importante refletir sobre nossas próprias escolhas e como elas podem ter contribuído para os problemas que enfrentamos. Muitas vezes, aquilo que nos causa dor ou dificuldade é resultado direto de nossas próprias decisões equivocadas. Além disso, é curioso notar como muitas pessoas só se lembram de Deus nos momentos de crise. Enquanto tudo vai bem, vivem como se Ele não existisse, ignorando sua presença e sua vontade. No entanto, ao enfrentarem dificuldades, são rápidas em acusá-lo, como se ele fosse o culpado por todo o mal que ocorre. Esse comportamento não só é injusto, mas também desrespeitoso com o Deus que nos deu tudo o que precisamos para conhecê-lo e ter uma vida plena. Mesmo aqueles que mantêm um relacionamento próximo com Deus não estão imunes ao sofrimento. Estar em comunhão com Ele não significa viver uma vida livre de dor e dificuldades. Quando enfrentamos calamidades, a atitude correta não é culpar a Deus, mas buscar conforto nele. A Bíblia nos dá o exemplo de Jó, um homem que sofreu intensamente ao perder tudo: seus bens, seus filhos e sua saúde. Em meio ao seu sofrimento, Jó foi tentado a amaldiçoar Deus, até mesmo por sua esposa, que lhe disse: "Amaldiçoe a Deus e morra." No entanto, Jó escolheu manter sua fé e declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. A atitude de Jó nos ensina que, mesmo diante da dor mais profunda, podemos confiar que Deus tem um propósito maior. Romanos 8:28 reafirma essa promessa. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Essa promessa não se aplica a todos indiscriminadamente, mas sim àqueles que amam a Deus e vivem de acordo com sua vontade. Para esses, cada situação, por mais dolorosa que pareça, está sob o controle divino e serve a um propósito superior, que talvez não possamos entender plenamente no momento, mas que certamente visa nosso bem e crescimento espiritual. É importante lembrar que, ao permitirmos que Deus guie nossa vida, Ele transforma nosso sofrimento em algo produtivo. Nada é desperdiçado. Cada dor, cada perda e cada lágrima podem ser usados para nos moldar, nos tornar mais fortes e nos capacitar a ajudar outros que também enfrentam dificuldades. Esses momentos difíceis também nos proporcionam a oportunidade de acumular tesouros no céu, como ensina Jesus em Mateus 6:20. Ajuntem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Em vez de acusar Deus quando passamos por dificuldades, devemos adotar uma postura de gratidão, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Efésios 5:20 nos exorta a dar graças por todas as coisas. Isso não significa que devemos nos alegrar pelo sofrimento em si, mas sim que devemos reconhecer que Deus é soberano e está no controle, e que Ele pode transformar até mesmo a pior situação em algo bom. Como vemos na história de Jó, Deus honrou sua fé e, ao final de sua provação, restaurou tudo o que ele havia perdido, abençoando-o ainda mais do que antes. Da mesma forma, Deus deseja nos abençoar quando permanecemos firmes em meio às dificuldades, concedendo-nos não apenas bênçãos nesta vida, mas também recompensas eternas que jamais poderão ser tiradas de nós. Portanto, quando nos sentirmos tentados a culpar Deus, devemos lembrar que Ele sabe o que faz e que seus caminhos são mais altos que os nossos. O salmista expressou essa confiança ao dizer: "Senhor, meu coração não é orgulhoso,
nem meus olhos são altivos. Não me envolvo com coisas grandiosas ou maravilhosas demais para mim. Salmo 131:1. Em vez de buscar entender ou controlar tudo, podemos descansar na certeza de que Deus está no comando e de que Ele nos ama profundamente. Assim, ao enfrentarmos as tempestades da vida, que possamos seguir o exemplo de Jó e confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele é fiel e que no tempo certo nos recompensará com a alegria eterna. A Bíblia nos apresenta uma série de profecias que anunciam os eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Esses acontecimentos podem ser classificados em diferentes categorias, como sinais naturais, espirituais, sociais, tecnológicos e políticos. Ao analisarmos o que as Escrituras dizem e observarmos os eventos que se desenrolam ao nosso redor, torna-se evidente que podemos estar vivendo os últimos dias. Em Lucas 21:11, Jesus menciona alguns dos sinais naturais que precederão sua volta, incluindo grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, além de eventos aterrorizantes e sinais no céu. Isso, entretanto, não significa que cada terremoto ou desastre isolado seja um indicativo do fim iminente, mas sim que, quando essas ocorrências se tornarem mais frequentes, será como um alerta, semelhante às dores de parto mencionadas por Jesus em Mateus 24:8. Além dos sinais físicos, a Bíblia também nos alerta sobre manifestações espirituais, tanto positivas quanto negativas. Por um lado, somos avisados de que muitos seguirão falsos mestres e doutrinas enganosas. Hoje é possível ver essa profecia se cumprindo com a disseminação de seitas, mentiras e práticas como o movimento da nova era e o retorno de religiões pagãs. Por outro lado, há a promessa de uma poderosa atuação do Espírito Santo, conforme profetizado em Joel 2:28-29, que se iniciou no dia de Pentecostes, Atos 2:16, e continua até hoje por meio de avivamentos, movimentos espirituais e a pregação do Evangelho ao redor do mundo. No âmbito social, também há profecias indicando que nos últimos dias o mundo se tornaria cada vez mais pecaminoso. A rebeldia contra Deus se intensificaria, com malfeitores e enganadores piorando progressivamente. Vivemos em uma sociedade onde o egoísmo impera. As pessoas se amam mais do que a qualquer outra coisa e buscam fazer apenas o que consideram certo aos seus próprios olhos. Esse cenário corresponde exatamente ao que a Bíblia descreve sobre a deterioração moral da humanidade antes do fim. Outro grupo de sinais que se tornou visível somente com o avanço da modernidade são os sinais tecnológicos. Durante séculos, algumas profecias bíblicas pareciam impossíveis de se concretizar. Mas, com o desenvolvimento das tecnologias modernas, tudo mudou. Por exemplo, muitas passagens do Apocalipse tornam-se mais compreensíveis quando consideramos a existência de armas nucleares e a capacidade de destruição em massa. Em Apocalipse 13, é dito que o anticristo controlará as transações comerciais, exigindo que as pessoas recebam a marca da besta para comprar ou vender. Com a tecnologia atual de microchips e a digitalização da economia, esse controle global já não parece algo distante ou impossível. Da mesma forma, com a disseminação da internet, do rádio e da televisão, a pregação do Evangelho alcança o mundo inteiro, cumprindo a profecia de Marcos 13:10. E é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Os sinais políticos também são um componente crucial das profecias dos últimos tempos. Um dos maiores exemplos de cumprimento profético é o retorno do povo de Israel à sua terra em 1948. Durante muitos séculos, ninguém acreditava que Israel voltaria a existir como nação. No entanto, contra todas as expectativas, isso aconteceu,
E hoje Israel permanece firme em sua terra, mesmo enfrentando a hostilidade de inúmeros inimigos. Zacarias 12:3 profetizou que Jerusalém se tornaria uma rocha pesada para todas as nações, e aqueles que tentassem movê-la acabariam se ferindo. Atualmente, vemos essa profecia se concretizar nas tensões e conflitos envolvendo a cidade, com o mundo dividido sobre sua posse. Jesus também mencionou que, nos últimos dias, nação se levantaria contra nação e reino contra reino. As guerras e rumores de guerras que ocorrem constantemente em nossos dias encaixam-se perfeitamente nessa descrição, reforçando a ideia de que estamos vivendo muito próximos do fim. No entanto, esses são apenas alguns dos muitos sinais que Deus nos deixou como advertência. Ele nos revelou essas profecias porque não deseja que ninguém pereça, mas que todos tenham a oportunidade de se arrepender. Deus sempre oferece sinais e alertas antes de trazer o julgamento, dando tempo suficiente para que as pessoas possam escolher o caminho da salvação. Embora não possamos saber o dia exato da volta de Jesus, a Bíblia deixa claro que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Quando isso acontecer, Deus tratará definitivamente com o pecado, seja por meio de sua graça para os que creem, seja por meio de sua ira para aqueles que o rejeitam. João 3,36 declara: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso significa que quem não aceitar Jesus enfrentará o julgamento divino. No entanto, a boa notícia é que ainda há tempo para escolher a vida eterna. Não é preciso fazer nada além de crer e aceitar o presente gratuito da salvação pela graça de Deus. Não há como merecer ou conquistar essa salvação, pois Jesus já pagou o preço por todos, como afirma Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A pergunta que permanece é: você está preparado para a volta de Jesus ou enfrentará o julgamento de Deus? A escolha é sua. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a cada um a chance de escapar da condenação e herdar a vida eterna. Não se trata apenas de escapar do juízo, mas de entrar em um relacionamento eterno com o Criador, que promete consolo, paz e alegria indizíveis para aqueles que o amam. Por isso, ao refletirmos sobre os sinais dos tempos, devemos nos perguntar: estamos prontos para encontrá-lo face a face? Se ainda não fizemos essa escolha, o momento de aceitá-lo é agora, antes que seja tarde demais.